Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Eric, isso mesmo, um jogador que já tem tratativas aí muito avançadas para vir para o Vasco da Gama. A gente já está vendo aí que é um empréstimo, que pode ter uma opção de compra, enfim. A gente vai analisar esse jogador. Passei aí a tarde aí procurando informações, assistindo jogos do jogador, assisti uns 4, 6, 7 jogos dele, procurei ver jogos inteiros, jogos onde ele foi até o final, jogos que ele foi substituído, até para trazer uma opinião para vocês muito mais tática, técnica, aquilo que pode ter chamado a atenção e como ele pode agregar no time do Vasco da Gama. Vamos falar também muito dos pontos positivos dele, dos pontos negativos, do que ele pode agregar, do que ele não pode agregar, se é uma contratação que eu faria ou não, enfim. É uma análise bem completa e a gente vai conversar com vocês aqui a partir de agora. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai analisar bastante o jogador Eric. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, salve pra você que tá sempre junto, tá dando essa moral ao nosso Comentário vascaíno. Estamos chegando aos 5 mil inscritos, hein? Estamos chegando aos 5 mil inscritos e vocês são o principal combustível para isso, né? Você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa o seu comentário, inclusive eu quero o seu comentário aqui sobre o que você acha do Eric. Tô vendo que tem muita gente que tá na bronca. E não vou dizer que tá errado, porque tem muita gente que não conhece o jogador também. Eu não conhecia, tive que fazer esse trabalho hoje para trazer essa análise para vocês. Enfim, a gente vai falar muito de Eric hoje. Eu agradeço a você, torcedor, que está sempre junto com a gente. E você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, você procurou aí sobre Eric e encontrou nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout aqui do nosso canal. A gente traz as informações aqui envolvendo o Vasco também, trazemos análise de jogadores, sugerimos jogadores, trazemos análise tática, trazendo as informações, enfim, aqui é o lugar do torcedor vascaíno e será um prazer tê-lo como nosso inscrito. Você pode nos ajudar também a chegar a 5 mil inscritos, então dá essa moral e se inscreve aqui no Comentário Vascaíno. E olha, primeiramente eu vou falar uma coisa, hoje a análise vai ser bem diferente. Eu não vou trazer números porque vocês já estão cansados de saber aí, vocês sabem que o jogador no ano passado fez 23 jogos pelo Ipiranga, não fez nenhum gol, é um jogador que anteriormente vinha chamando bastante atenção no time do Nova Mutum, por isso ele foi contratado pelo Ipiranga, está no Ipiranga desde maio de 2021 até hoje. E vem vivendo aí esse jogador de 25 anos, revelado pelo Grêmio, que foi vendido logo quando estava ainda imaturo, na verdade, lá no Sub-20. Era um jogador que disputava a posição com o Pedro, né? Aquele Pedro que a gente vê sempre aí jogando, que foi campeão da Libertadores pela equipe do Grêmio. Ele jogava muito com ele também, era o reserva dele, disputava a posição com ele na época do Sub-20, enfim. É um jogador que quais são as principais características dele? E aí eu vou bater em cima das características dele, o que pode ter chamado a atenção ao Vasco, ao setor de scout, ao Carlos Brasil para contratar. Pelo que eu observei, é um jogador que utiliza muito sua força física. É um jogador que se impõe fisicamente, bota a bola na frente, vai por 1 contra 1, não quer nem saber. Inclusive num gol que ele fez contra a equipe do Inter, ele foi para cima do Eto'o, do lateral do Inter, passou, chutou a bola cruzada no lado do goleiro, chutou com o seu pé, que não é o pé bom, né? Que é o pé, ele é direito, mas chuta muito bem com o pé esquerdo. E é um jogador que é muito obediente taticamente, mas que quando chega para ir para frente, ele é um cara que vai utilizar a força física, vai utilizar o corpo, vai usar a sua explosão e vai sempre buscar ou pisar na área, tentando uma bola ali, né, juntamente com o camisa 9, ou ir à linha de fundo para jogar a bola na área, né? Ele consegue fazer isso também. É um jogador que tem isso como característica no seu futebol. É um jogador que vem vivendo a sua melhor temporada na sua carreira. Hoje, eu acredito que ele, até com os gols que fez, o jogo contra o Inter, eu acho que foi uma mudança, um divisor de águas para o Eric. E vem jogando, na minha opinião, muito bem taticamente. Na questão defensiva, é aí que vem uma coisa que pode ter chamado bastante atenção. Ele é muito dedicado. É um cara que compõe, que fecha a linha de passe, que recompõe muito bem, ajuda na marcação, principalmente na transição defensiva. E quando o rival está em transição ofensiva, ele é um cara que vai dar combate, é um cara que também vai fechar as linhas. Ele é um cara muito obediente nessa questão. E isso conta muitos pontos para os técnicos quando vão convocar o jogador, contratar um jogador. A outra característica dele é poder jogar em todos os textos ali na frente de campo. Pode jogar como um homem um pouco centralizado, pode ser um cara que joga pela ponta direita, pode ser um cara que joga pela ponta esquerda, enfim. Ele pode fazer todas essas 3 posições ali pela frente
e faz isso até com qualidade, por ser um cara que utiliza muito seu corpo, pode fazer um pivô até por causa do corpo que ele tem, mas na minha opinião, pelo que eu consegui ver, é um jogador que precisa melhorar muito a sua finalização. Acredito que é um jogador que tem essa qualidade, tem essa questão de explosão, vai para cima, briga mesmo com o zagueiro, é um cara que o zagueiro não gosta de ter, porque é aquele cara que vai sempre incisivo. Não é um jogador de grandes dribles, não é um jogador que você vai estar vendo ele fazendo jogada bonita, não. Ele vai fazer uma jogada para se impor fisicamente, e essa é a principal característica do Eric. Sobre os pontos negativos eu já falei, sobre a questão da regularidade. Ele está conquistando a regularidade nesse início de ano, são 9 jogos aí, ele tem ido muito bem, mas precisa ser um pouquinho mais regular, tanto na questão ofensiva, né? Ele é um jogador que vai estar sempre aparecendo, voluntarioso, vai dar o volume de jogo para a equipe, mas precisa ser um pouco mais incisivo, até na tomada de decisão, melhorar um pouquinho essa tomada de decisão, mas é um jogador que tem muito, tá evoluindo, né? A gente que é analista fala sempre que ele tá no nível, na linha de evolução, porque ele tem 25 anos, tá chegando no nível que a evolução ainda pode existir. Então esse estilo de jogador. Mas aí tem um lado da análise que a gente tem que falar, a questão mental, isso cobra muito ao jogador. A questão de você estar jogando num Vasco da Gama, é um clube de tradição, uma torcida que vai pegar no pé, inclusive as redes sociais já estão bombando com essa situação. A gente tem que saber como o jogador vai lidar com isso, sabendo que a torcida, por muitas vezes, até por números que saíram, eu vi gente falando que ele tinha 108 jogos na carreira, que não é verdade, ele tem pouco menos de 60 jogos na carreira, não é um jogador que tem tantos jogos assim, 6 gols, 6 assistências, mas enfim, é um jogador que precisa nesse momento entender a chance que ele vai ter no Vasco e fazer o seu melhor, buscar o seu melhor. Se entrar na pilha, se olhar as redes sociais, se começar ou então ir para outro lado na questão de se deslumbrar, vai cair do cavalo, porque a gente já viu em muitas situações isso. Ele tem que encarar o Vasco como uma oportunidade da sua vida e ser melhor ainda do que foi no Ipiranga para poder fazer o seu resultado. Sobre a minha avaliação sobre esse jogador, o que é que eu penso dele, o que é que eu acho dele? Eu acho que existiam opções hoje mais conhecidas e que, na minha opinião, viriam para ser titular. Exemplo, Léo, Fabrício Daniel, o Paulinho Mocelin, são jogadores que já são mais experimentados. Não acredito que seja um jogador que chega para ser titular. Com todo respeito ao jogador, a gente tem que falar com muita tranquilidade isso. Isso aqui não é para queimar, nem para consagrar jogador. Isso aqui é uma análise para fazer friamente. Acredito que ele ainda pode evoluir junto com o Vasco. É a chance dele que ele vai ter na carreira, mas tem outras opções. Sobre algumas comparações que estavam sendo feitas entre ele, o Pedrinho, entre ele e outros jogadores. Vou falar especificamente sobre o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador de mais qualidade, é um jogador que não tem tanta explosão como tem o Eric, portanto são jogadores de características diferentes. Acredito que o Zé Ricardo foi muito na linha de que os pontas, aqueles pontas que se impõem fisicamente, que jogam muito, como a gente vai botar aí nas últimas Série Bs, como a gente teve o Yuri Castilho, que era um ponta que se impunha muito fisicamente, o próprio Aleph Manga, que era um cara que ia para cima, não tinha grandes dribles, mas colocava o físico na frente, explosão e fazia os gols. Alguns jogadores que fizeram isso muito bem. O próprio Vagninho, que foi para o Cruzeiro, que era um cara que se fazia essa imposição física. Então acredito que a ideia de trazer esse jogador é essa. E acredito que um jogador que vier para ser titular também terá essa característica, porque o Zé Ricardo parece que entendeu o que é que ele vai encontrar na Série B. Na minha opinião, é uma contratação nota 7, é uma aposta, é um jogador que pode dar certo, não pode dar certo, é um jogador que o Vasco vai contratar, segundo informações, pagando R$100 mil à equipe do Ipiranga, vem por empréstimo até o final do ano, com opção de compra de R$1 milhão, e é aquele jogador que vem para ser uma aposta. Vamos lembrar do Igor Catatal, para terminar esse vídeo. Lembram como o Igor Catatal entrava? Então, acho que pode ser uma característica muito parecida com o Igor Catatal. Explosão, um pouco de técnica, mas jogador que cumpre aquilo que o técnico quer. E isso é importante, porque os técnicos hoje gostam de jogadores obedientes, taticamente. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Curte, compartilha com seu amigo aí para conhecer um pouquinho o Eric. Espero que eu tenha trazido aqui todas as informações como vocês quiseram. Não foi aquela análise normal como a gente faz, trazendo números, trazendo mapa de calor, mas porque eu queria conversar com vocês e trazer um pouquinho dessa informação desse jogador para você poder conhecer e tirar o seu juízo de valor, né? E aí eu digo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente está aqui para analisar e trazer sobre o jogador. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.